George Martin disse uma vez que não há nada que vala a pena se escrever senão o coração humano em conflito consigo mesmo. E se há um autor que consegue escrever sobre o conflito humano tão bem quanto o próprio George Martin, é Dostoiévski. A título de curiosidade, o velório de Tywin Lannister e o fedor do seu cadáver é inspirado na cena da morte do Startse Zozima, um personagem central na trama dos irmãos Karamazov. Foi uma forma de Dostoiévski e George Martin dizerem que, por mais perfeito que nós possamos parecer, no fundo, ainda somos sujos. Como diz o título, o autor que leu o seu próprio leitor. Não há ninguém que escreva essas tragédias domésticas tão bem quanto o próprio Dostoiévski. Seus livros não precisam criar mundos fantásticos de varinhas mágicas e elfos e anões para poderem cativar o leitor. Basta abordar temas familiares para nós, como injustiça, amor e até mesmo crime. Há muitos temas recorrentes na obra do autor. O mais utilizado deles, o amor, as desilusões, nosso temor em viver a vida. No entanto, o que eu vou mostrar hoje tem a ver com fatos verídicos que impactaram a vida de Dostoiévski, e ele acabou transpondo estes fatos para os seus livros. Um deles foi certa feita em que Dostoiévski presenciou 4 homens açoitando uma mula que não estava aguentando carregar uma carga. Tal fato revoltou tanto Dostoiévski que em vários de seus romances ele condena o maltrato a animais, principalmente equinos, cavalos, como nos Irmãos Karamazov, onde que um cavalo é açoitado no olho, ou então no Crime e Castigo, onde que ele cita esse fato da mula. De alguma maneira, existe uma correlação entre cavalos sendo maltratados e gênios, já que Freud se reputa a sua loucura quando ele viu um cavalo sendo chicoteado no meio de uma rua em Viena e pulou na frente para salvá-lo. Outra coisa que impactou Dostoiévski profundamente foi a guerra da Prússia contra a Dinamarca, quando os alemães anexaram o Ducado de Elba, um dos primeiros movimentos da unificação alemã. Para Dostoiévski, isso foi uma covardia de uma nação desenvolvida contra outro país mais fraco. No entanto, como puderam ler na thumb do vídeo, vou tratar de outro fato, o mais importante, que impactou Dostoiévski de tal maneira que acredito que ele não seria o mesmo escritor se isso não tivesse ocorrido. Trata-se de quando Dostoiévski foi condenado ao fuzilamento, mas no último momento sua pena foi comutada. Para contar essa história, precisamos voltar no seu cérebro. Dostoiévski estava no começo da sua carreira como autor. Ao contrário do que se pensa, ele foi muito criticado no seu começo. Foi nessa época que ele passou a se identificar com os princípios do socialismo. Cabe lembrar que Dostoiévski, ao contrário de Tolstói, não era um nobre, muito menos rico. Ele se juntou então com um círculo de pensadores e críticos literários chamado Círculo de Petrashevsky. Não era um grupo revolucionário, muito pelo contrário. Segundo Mikhail Bakunin, o inventor do movimento anárquico, era apenas um grupo inofensivo de discussões.
Uma metalinguística desse grupo está na obra Os Demônios, onde o autor praticamente descreve o círculo de Petrashevsky já nas primeiras páginas. Diga-se de passagem, é um livro que contém a amizade mais tóxica de todas. Acontece que o grupo nada mais era do que um grupo de discussões. Eles falavam sobre política, mas nada substancial. Nenhuma revolução estava sendo feita ali. Mas para o governo czarista, só o pensamento liberal já era uma ameaça. Havia acontecido não muito tempo antes a Revolução Dezembrista, que foi uma tentativa falha de golpe de Estado contra o czar. Assim, qualquer grupo, seja ele de pensamento ou revolucionário, estava sendo investigado pela Rússia. Então, Dostoiévski, por fazer parte desse grupo, foi preso. Acontece que, injustamente, todos do círculo foram presos e acusados de traição, e estavam com a execução marcada por fuzilamento. A execução iria acontecer em uma praça, a Praça Semyonov, em São Petersburgo. As execuções estavam para ocorrer em grupos de 3. Só que 20 minutos antes de Dostoiévski ser fuzilado, uma carroça veio entregar uma ordem e, ao invés de ser morto, a sua pena foi comutada em exílio na Sibéria. Por si só, esse fato aí causou uma espécie de estresse pós-traumático em Dostoiévski. E, talvez para amenizar o seu trauma, ele escreveu tanto sobre isso no livro O Idiota, onde o príncipe Mishkin cita praticamente o que ele passou. O idiota, o príncipe, que até então estava em tratamento na Suíça, voltou para a Rússia. E lá foi ter com uma parenta sua distante, a senhora Epistachim. Enquanto o príncipe esperava na sala de recepção para falar com o general, esposo da sua parenta, ele diz a um criado que seria melhor ser condenado ao fuzilamento do que à guilhotina. Isso porque aquele que é condenado à guilhotina tem a morte como certa, um fato racional, sem emoção, destituído de qualquer tipo de misericórdia. Então, na guilhotina não há esperança. O contrário do fuzilamento, cujo próprio Dostoiévski sobreviveu. Mais tarde, o príncipe Mishkin vai falar com a senhora Epistachim, e com ela estavam suas 3 filhas. E lá, assunto vai, assunto vem, ele lembra de um amigo seu que ficou preso por 12 anos e lhe contou a experiência, a exata experiência de Dostoiévski ser salvo no último minuto e como aquilo o traumatizou. O prisioneiro que passava pelo mesmo tratamento de Mishkin enquanto na Suíça citou que ele ficou 12 anos preso e seus únicos amigos eram uma árvore e uma aranha. Aí outro animal que Dostoiévski adora, aranhas. Voltando para o assunto. E então esse personagem autor tentou racionalizar seus últimos minutos. Eram 3 pessoas, pois haviam 3 postes no chão. Então assim seriam executados, cada um com intervalo de 5 minutos. O condenado reservou 2 minutos para se despedir dos companheiros, outros 2 para seu último pensamento geral e depois o último, o 5º, para olhar ao redor de si pela derradeira vez. Nestes últimos minutos, ele refletiu sobre a sua existência e viveu 10 vidas em sua cabeça, tanto que nem se importou mais com a morte. Por fim, ele encarou a luz do sol batendo no telhado de uma igreja, numa cúpula dourada, e lá imaginou que ele seria arrebatado e se juntaria aos raios do sol. Mas acontece que
depois de todo esse sentimento, de toda essa preparação, ele foi perdoado. Sendo assim, a questão não é a morte, mas como dispendiamos a nossa vida. E sobre isso, não temos uma resposta clara. Uma das filhas do general, após a história do príncipe, pergunta se aquele criminoso mudou sua forma de ver a vida, se ele aproveitava cada minuto, cada respirada, se ele largou a vida de desonestidade. E a resposta foi não. Quer dizer, é impossível viver aproveitando cada minuto. O criminoso em questão perdeu vários minutos de sua vida e não aprendeu sua lição. Na verdade, ele próprio não sabia o que era, nesse caso, viver, aproveitar cada segundo que nos resta. Para responder essa questão sobre como aproveitar nosso tempo na Terra, nós vamos ter que apelar para um amigo de Dostoiévski, entre aspas, Tolstói. A Morte de Ivan Ilitch conta a história de um juiz que, vivendo a sua vida em prol de frugalidades, nunca achou o sentido dela, tampouco sabe qual é. Os momentos felizes de Ivan eram poucos, escassos. Viveu em prol da sua carreira jurídica, de jogos de baralho, peças para sua casa, móveis. Tentava sempre construir uma imagem de pessoa boa para a sociedade, mas nunca construiu uma imagem que lhe apetece. Nunca foi uma pessoa real, como assim podemos dizer. Nunca se identificou, morreu desperdiçando a única coisa que nos resta nesse mundo: identidade, personalidade. Nos seus últimos momentos, preferia morrer, ir, sem ter que sofrer mais. E mesmo que voltasse no tempo, estava tão conforme com seu papel que não sabia mais como aproveitar, o que deveria, o que queria, o que lhe apetecia. Voltando para Dostoiévski, talvez ele não tenha chegado na resposta última dos nossos questionamentos, quem somos, por que somos, mas ele chega perto. Se não podemos descobrir nosso propósito, pelo menos podemos nos divertir, sem a loucura que é o homem, mais cabeça sadia, cadáver adiado que procria. Fernando Pessoa praticamente quase parafraseia uma das frases mais repetidas de Dostoiévski, aquela que ficou famosa no TikTok. Não há nada mais deplorável do que ser exatamente como todo mundo. Veja, você pode ser rico, bem-nascido, bonito, educado, até gentil, mas se não tem um traço próprio, uma ideia sua, uma visão única, uma faísca, então não tem nada. É como se a alma tivesse sido moldada num molde comum, sem forma, sem peso, sem valor. A pior mediocridade não é a dos ignorantes, é a dos que têm tudo para ser diferentes, mas escolhem ser iguais. Gente polida, bem vestida, com fala mansa, mas vazia. Repetem pensamentos prontos, vivem desejos herdados e sorriem como se estivessem vivos, mas por dentro são cinzas. Não criaram nada, não ousaram nada, não disseram um não ao mundo, apenas obedeceram. Ser como todo mundo é o fim mais triste de um espírito que nasceu para ser singular. E mesmo uma esquisitice já seria sinal de que a alma respirou.